Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, em mais uma quarta-feira, para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos sobre ética cristã. Chegamos na oitava quarta, chegamos na oitava aula, chegamos na oitava lição e hoje nós vamos falar um pouco sobre a ética do culto. Como devemos nos portar, como devemos nos apresentar, qual a importância do culto para a igreja, qual a importância do culto para mim, enquanto indivíduo solitário, sozinho, e a importância do culto para mim enquanto membro do corpo de Cristo, né? E aí eu espero que Deus fale aos nossos corações neste momento, nesta noite, que Deus continue falando aos nossos corações e que sejamos apenas uma ferramenta. Vou deixar uns 5 minutos, que é o tempo que nós fazemos aqui, para dar tempo os irmãos chegarem e nós começarmos a ministrar o estudo bíblico, fazendo uma oração e começando. Peço que você que chegou agora não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, se você ainda não é inscrito, ativar o sino das notificações e apertar o joinha, o legal, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, tá? Também não deixe de compartilhar o link desta live com os teus amigos, com os teus grupos do WhatsApp, com os teus colegas, com o grupo que você faz parte, grupo da família, grupo de discussão, grupo do trabalho. Talvez alguém precise aprender ou precise ouvir o que falaremos aqui, o que aprenderemos juntos aqui. Talvez alguém que debata com você vai precisar ouvir sobre o culto, né? E se você tem algum amigo, ou irmão, ou familiar que esteja desigrejado, que seja cristão, mas faz muito tempo que não vai na igreja e que se esconde atrás de que não precisa da igreja para cultuar, seria bom você compartilhar esse link com ele e chamá-lo para a gente participar desse estudo bíblico hoje. Amém? 5 minutinhos. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vou colocar os slides já no ponto aqui. Não se esqueça, aproveita que você está aí esperando ou compartilhando a live com os teus amigos, teus irmãos, tua família. Abra sua Bíblia no Salmo 100. Hoje nós vamos sair das cartas paulinas e da carta de Pedro e vamos para o livro dos Salmos, o Salmo de número 100, leremos dos versos 1 ao verso 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 100, verso 1 a 5, o salmo todo, né? O salmo só tem 5 versículos. Deixa eu até ajeitar a câmera aqui que minha cabeça tá... Quando eu chego perto da câmera, minha cabeça topa, né? A careca precisa também de um afrescozinho, né? De um ar fresco. Apresentar-se, né, para os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus.
Glória a Deus. Vamos começar nosso estudo bíblico com uma oração. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Te rendemos graças porque o Senhor é o mesmo Deus que nos protege enquanto dormimos, que nos dá livramento enquanto sonhamos. Obrigado, Deus, por tua proteção, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia para conosco. Obrigado, Deus, porque nós não somos dignos nem merecedores da tua graça. Não somos merecedores da nossa salvação. Tudo vem de ti e é uma ação tua. E nós só temos que te agradecer. Muito obrigado, Deus, porque quando nós não tínhamos nada, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor já nos amava. Obrigado, Deus, por ser a causa, da morte de Cristo, por ter sido amado por ti antes mesmo da fundação do mundo. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo privilégio de abrir os nossos olhos nessa manhã e contemplar o dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado por termos chegado até este momento. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje, mesmo nesse momento de dificuldade que o nosso país atravessa, de aprendermos juntos com os irmãos, mesmo estando muitas vezes a milhares de quilômetros de distância. Obrigado por nos proporcionar tecnologia para nos dar essa condição de aprendermos juntos a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Fala conosco, fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu mudar a tela para colocar para os slides. A aula de hoje. A ética do culto. O texto está em Salmo 100. Diz assim o Salmo 100. Fazei um barulho alegre ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Vinde diante da sua presença com cantos. Sabei que o Senhor é bom. Deixa eu desligar aqui para ninguém nos atrapalhar. Sabei que o Senhor é bom. É Ele quem nos fez e não a nós mesmos. Nós somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai em seus portões com ações de graças e em seus átrios com louvores. Sede gratos a eles e bendizei o seu nome. Pois o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e a sua verdade dura para todas as gerações. Louvado seja o nome de Jesus. Ética do culto. O culto. O que o culto representa para você, meu irmão? O que o culto representa para você, minha irmã? Já se foi convencionado muitas vezes por muitas pessoas que o culto basicamente era a reunião dos crentes para adorar a Deus. Já se foi também convencionado de que o culto é um ato religioso, onde os religiosos se reúnem para prestar reverência à entidade a qual servem, né? Há vários conceitos para cultos, mas qual é o conceito de Deus para culto? Como Deus pensa no culto, já que o culto, diferentemente do que o dicionário português, brasileiro vai falar, da língua portuguesa, na verdade, vai falar, o culto não é segundo a vontade de Deus. Se nós folhearmos as Escrituras e lermos o que as Escrituras vai dizendo desde a chamada de Israel do Egito, o culto não é a reunião entre os homens para cultuar as suas divindades. O culto, segundo Deus, é uma convocação de Deus para se reunir com o seu povo. Portanto, o culto é o chamado de Deus para o seu povo, e esse povo presta esse culto diária, constante, isolada e congregacionalmente. Ou seja, o culto é muito mais do que uma reunião religiosa entre pessoas que professam a mesma fé. O culto não é um ato humano. O culto é uma santa convocação de Deus para o seu povo. De maneira que só tem vontade de prestar culto aquele que é povo de Deus. Aquele que nasceu de novo, aquele que foi chamado por Deus, aquele que nasceu de Deus, ele
tem prazer, ele tem necessidade, ele tem convocação e dever de cultuar ao Deus que lhe salvou. De sorte que é impossível ser cristão sem cultuar a Deus. Sem cultuar a Deus. E a necessidade que o homem tem de culto é uma necessidade de culto individual e coletivo. Eu já vou começar o estudo polemizando. É impossível ser cristão sem cultuar a Deus no formato exigido por Deus, isolada e coletivamente. Ou seja, crente em casa não agrada a Deus. Infelizmente, para quem está em casa, né? O culto é a mais expressiva manifestação humana de aproximação com Deus. É aquele momento em que se encontram, onde você abre mão de 2 horas, tira tudo, deixa tudo do lado para conversar, para dedicar exclusividade no relacionamento com Deus. E por isso que há uma convenção ou há uma grande preocupação das igrejas com esse avanço da tecnologia, porque hoje eu não trago mais a Bíblia muitas vezes até na mão, eu levo a minha Bíblia no celular. E no mesmo celular que eu leio a Bíblia, eu também vejo outras coisas. No celular que eu leio a Bíblia, eu vejo WhatsApp, eu vejo rede social. Hoje já é convencionado ver, já é normal ou costumeiro ver os cultos acontecendo e quem está no culto, quando é tocado, grava aquele momento, registra aquele momento de adoração, aquele momento de oração, aquele momento de culto, de louvor e posta nas suas redes sociais em tempo real, né? Também uma manifestação de que alguém está também transmitindo a mensagem para alguém do outro lado daquele culto. Mas há uma preocupação excessiva com relação a isso. Por quê? Porque divide a minha atenção. E quando, na verdade, no culto, a minha atenção não pode ficar dividida. Porque se ela ficar dividida, eu não estou dando o melhor a Deus. E nós vamos ver mais para frente por quê. Então, eu vou até guardar o que eu estou falando agora para não ficar gastando agora e lá na frente a gente não ter a graça de falar sobre esse texto. O culto é a comunhão do homem com Deus em Cristo. De maneira que o culto que agrada a Deus é o culto prestado por todo aquele que foi achado pelo seu Filho. Ou seja, só há culto quando há relacionamento. E só há relacionamento quando Cristo salva o homem. Espero que os irmãos já entendam isso, né? Com certeza os irmãos já devem entender isso, mas é o princípio básico de culto. Só pode haver culto entre Deus e o homem quando Cristo é o Senhor deste homem, quando este homem foi salvo por Cristo. Qualquer outro tipo de manifestação ou culto de alguém que não foi salvo em Cristo é um ato religioso, muitas vezes até desesperado de querer que Deus fale com ele de todo jeito. E Deus, por sua infinita misericórdia, ainda atende o chamado dessa pessoa porque tem plano na vida dela. Em Hebreus 10, 22 a 25, Deus nos instruiu como devemos entrar em sua presença. Vamos ver isso. Hebreus 10, 22 e 25. Não é 22 a 25. Quando tem a vírgula separando os versículos, estamos colocando a interseção entre os textos. Vamos ler o capítulo 10, versículo 22 e o versículo 25. Hebreus 10, 22 diz o seguinte: cheguemo-nos com o coração verdadeiro em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Ou seja, cheguemos-nos com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé. Coração rasgado e fé certeira, porque se você não acredita que Deus existe, para que cultuá-lo, né? Tendo o coração puro, purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Versículo 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vede que aquele dia se aproxima. Uma recomendação do escritor para não abandonar a congregação, porque o culto faz parte do culto a Deus, o aprendizado horizontal,
a comunhão com os santos, até porque o céu será um lugar de culto constante e de comunhão constante. Se eu não tenho como prerrogativa de culto a Deus a comunhão com meu irmão na adoração a Deus, eu não sou digno de ir para o céu. Porque o céu é o lugar onde eu e você estaremos juntos, de mãos dadas, de braços dados, abraçados, louvando, cultuando e dizendo que Deus é santo, santo, santo. Toda a terra se curve diante dele. Vamos adiante. Separamos então os três elementos sobre a ética do culto. 3 regras, 3 princípios básicos do que é o culto a Deus. Em primeiro lugar, a minha tradução do Salmo 100, verso 1, diz o seguinte: fazei barulho, alegre ao Senhor todas as terras, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, diz a tradução, as traduções mais antigas. Celebrar a Deus. O culto é uma celebração a Deus, que implica no conhecimento de Deus, saber quem Ele é. Ao entrar na presença de Deus para cultuá-lo, devemos ser conscientes e cientes de quem estamos adorando, a quem estamos cultuando. Ter conhecimento de Deus é conhecer quem Ele é, saber quem Ele é, quão grande Ele é, sua grandeza, o seu poder, a sua santidade, a sua bondade na retidão e providência em favor dos homens, a sua magnificência, o seu amor que é incomparável, a sua graça infinita, a sua bondade, a sua longanimidade, a sua eternidade. Ou seja, Deus não existe, Deus é. Antes que houvesse o mundo, Ele é. Ao entrarmos na presença de Deus, precisamos ter a consciência de que estamos cultuando aquele que criou, governa e sustenta todas as coisas. Devemos ter consciência, como falamos na escola bíblica dominical, que estamos adorando ao Senhor do universo, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ao entrar na presença de Deus, precisamos ter a consciência e a reverência de que estamos entrando para falar, de que estamos cultuando em família aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Deixa eu até tirar aqui que está estourando o volume aqui, para os irmãos não ficar com muita gritaria no ouvido. Costume de crente pentecostal falar muito alto, né? Faz parte. Então a primeira coisa que precisamos ter, irmãos, é celebração a Deus. O culto é uma celebração. Todo culto, seja ele de oração, escola bíblica dominical, estudo bíblico, reunião para ensaio, reunião administrativa, assembleia geral, todo ele é um culto a Deus. Os crentes se reúnem para tratar acerca das coisas de Deus, é um culto a Deus. E a primeira coisa que a gente precisa ter ciência é que esse culto é uma celebração. Se é uma celebração em tudo que eu for fazer, no ensaio, no estudo, no culto do domingo, no culto da oração, no círculo de oração, que é costume de muitas igrejas pentecostais, de igrejas de cunho renovado. Então, precisamos ter a consciência de que estamos tratando acerca do Deus a quem servimos. Quem Ele é? É um Deus grande e poderoso, santo, bondoso, majestoso, magnífico, maravilhoso, eterno e poderoso. A Ele, pois, toda a honra e toda a glória pelo século dos séculos. Segundo ponto. Conhecimento de Deus, ainda sobre celebração, relacionamento íntimo, ou seja, no culto a Deus, que acontece todos os dias, não só na igreja. A vida de um cristão é uma vida de culto a Deus. Conhecimento de Deus, relacionamento íntimo com Deus, ou seja,
Só há uma forma de eu cultuar a Deus, de eu falar com Deus e Deus falar comigo, é através da oração. Então, vida de oração não é um plus para cristão, é uma necessidade. É uma necessidade diária. Vida de oração para gerar relacionamento íntimo, porque você só tem relacionamento com quem você conhece. E com quem você conhece fisicamente, você fala com ele diariamente. Mas com quem você não conhece fisicamente, que é o nosso Deus, você fala através da oração. Então, vida de oração, relacionamento íntimo na celebração a Deus. Terceiro ponto, reconhecimento da pureza de Deus. No culto diário, individual e coletivo na igreja, precisamos ter ciência de que nós não estamos falando com Deus que comunga com a podridão deste mundo, não. O nosso Deus, ele é puro. Deus é santo e por isso que ele exige vida de santidade de seus servos. Ou seja, a necessidade de ser santo também diz respeito ao reconhecimento da pureza de Deus e daquilo que Deus exige para que eu possa cultuá-lo, para que eu possa ter uma vida constante com ele. Uma vida de afastamento do pecado e separação para ele, como já tratamos na lição anterior, que foi a ética da santidade. E isso implica em uma vida constante de confissão e arrependimento dos pecados cometidos. Como já falamos também anteriormente, crente nascido de novo não tem prazer na prática do pecado, mas ele vai cometer alguns pecados. Vai. E o que é que ele faz com isso? Confessa e se arrepende desses pecados cometidos. E pede para Deus tirar esse pecado dele, fortalecê-lo para que ele não venha cometê-lo mais. Então, a santidade, reconhecimento da pureza de Deus, na hora que eu entro para falar, para cultuar a Deus constantemente, celebrando ao meu Deus, eu adentro ao Senhor sabendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é infinito, que Ele é majestoso. Através de uma vida de oração, através de uma conversa diária e constante com Ele, e isso vai se refletir no culto de domingo, quando você se junta com os irmãos, em qualquer culto em que você se junta com os irmãos, se cada um fizer a sua parte, nós veremos a graça, nós sentiremos a graça em conjunto. Né? E terceiro, reconhecendo que Deus é santo, que Deus é magnífico, que eu não devo entrar a Deus de todos os jeitos, que eu não, mesmo tendo livre acesso ao Santo dos Santos, não é de toda forma que eu chego diante dele. Eu não chego diante dele como se fosse, como muitas igrejas neopentecostais têm ensinado, como se Deus fosse um menino e eu fosse o pai de Deus, cobrando de Deus uma execução sobre a minha vida, sobre as coisas da minha vida, como se ele tivesse a obrigação de fazer, quando na verdade eu é que tenho a obrigação de adorá-lo, eu que tenho que dever de adorá-lo. Reconhecer que ele é santo, que ele é puro, que ele exige de mim um padrão de santidade. E nesse padrão de santidade eu devo confessar os meus pecados todos os dias e me arrepender deles. Reconhecer também que nós não somos merecedores da graça de Deus. Se nós temos uma conquista, foi Deus quem nos deu. Se nós somos salvos hoje, se nós fomos alcançados pela graça, nós não temos mérito algum nisso. Foi Deus quem nos resgatou, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos buscou, foi Ele quem nos tirou do charco de lodo, do poço de imundícia e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem nos salvou. Foi Ele quem nos tirou da morte para a vida e nos fez novas criaturas. Louvado seja o nome de Jesus. Foi Ele quem fez com que nós saíssemos do estado antigo para uma vida nova, para viver em novidade de vida. Se estamos em novidade de vida, foi Deus quem nos deu. Foi Deus quem fez. É dele o mérito, é dele a honra, é dele a glória, é dele o louvor para todos sempre. E nós temos que fazer o quê? Agradecer diária e constantemente e todas as vezes que nos reunirmos para cultuar a Deus. E também, nesse reconhecimento da pureza de Deus, devemos entender que Ele exige de nós mãos limpas e coração puro ao cultuá-lo. Mãos limpas diz respeito à honestidade de ações, à simplicidade, a veracidade, a viver a vida de verdade, a não contaminar-se com as coisas deste mundo, a não viver uma vida dupla,
Mãos limpas diz respeito a você não ter nada para esconder das pessoas. Eu não preciso esconder nada de ninguém. Principalmente da tentativa de esconder de Deus, que sabe todas as coisas. É de mãos limpas e coração puro, quebrado, sem reservas, sem resistências, sem si, sem condicionais, aberto, largado para adorar a Deus, disposto a se entregar para Deus. Então, já percebeu que o culto não é uma coisa tão simples como muitas pessoas pensam? Não é simplesmente pregar sua Bíblia, colocar embaixo do seu braço e ir para a igreja junto com os irmãos. Não é. Culto é muito mais do que isso. Culto, o que acontece na igreja, é uma consequência do que eu vivo dentro de casa, do que eu vivo na rua, do que eu vivo no trabalho. Muitas vezes nós nos perguntamos por que o culto não surtiu, ou que o culto estava pesado, o culto que aconteceu. Muitas vezes nós questionamos alguns cultos que participamos. Nós devemos questionar como eu estou nesse culto, como eu estou adorando nesse culto, como eu estou indo para o culto. Se minha atenção está sendo dividida, se alguma coisa está me impedindo de adorar a Deus. Porque se nós observarmos, se nós pararmos o estudo agora somente nesse ponto de celebração a Deus, nós já veremos que temos muita coisa para consertar em nós, na forma de cultuar a Deus. Diariamente, começando na minha devocional, na minha vida de oração, de conversa com Deus, de meditação na sua palavra, de relacionamento com Deus. Só aí já temos muita coisa que mexer. E esse é o grande detalhe, a grande beleza do Evangelho. Tudo que isso aí está nas Escrituras. Tudo isso aí é dito por Deus, pela sua palavra, para toda a igreja há muito tempo. E veja como Deus é longânimo e paciente em esperar que nós possamos dar lugar ao Espírito para que Ele possa transformar a nossa vida nessa área. Como Deus é maravilhoso. Segundo ponto, cultuar. Precisamos ter ciência que o culto também é um serviço. E nesse serviço há alguns pontos importantíssimos. Por exemplo, 4 pontos. Nesse servir a Deus há 4 atos que precisam ser colocados em prática na hora de cultuar a Deus, na ética do culto a Deus. Salmo 100, versos 2 e 3 e seguinte: Sabei vós que o Senhor é Deus. É Ele quem nos fez, e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Eu já fui no 3. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. O primeiro ato no serviço a Deus, culto é celebração, culto é servir. Há 4 atos no servir a Deus. Primeiro é o ato de dar. Presentear a Deus com a nossa própria vida. Entregar-se ao Senhor. Deixar que Ele dirija tudo que lhe deu, tudo que me deu, pois tudo pertence e deve ser dedicado a Ele. Estar pronto a produzir o que Deus deseja de nossa vida para a glória dEle. Romanos 12, 1. Apresentai-vos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dar. Quando a gente fala em dar na igreja, todo mundo pensa logo que é oferta, né? As pessoas não crentes revoltadas com muitas igrejas caça-níqueis aí, pensam que quando a gente fala que o ato de dar, pensa logo que é dinheiro. Dinheiro faz parte de um pedaço. Antes do dinheiro, antes de qualquer bem meu, o que mais Deus requer de mim é que eu dê para Ele minha própria vida, diariamente. Esteja disposto a experimentar o melhor dEle para mim, que é a vontade dEle. Que na verdade o melhor dEle por mim já foi dado, que é Cristo. Mas viver a vontade dEle diária. E para viver a vontade dEle eu preciso sacrificar a minha. E para eu sacrificar a minha eu tenho que dar minha vida para Ele. Diária e constantemente. É deixar que Ele dirija. Nós não somos guiados mais por nós mesmos. Lembrando que quando nós decidimos ser guiados por nós, aconteceu o que aconteceu no Éden. O homem morreu diante de Deus.
Nova criatura implica Deus controlando e guiando, dirigindo a nossa vida através do seu Espírito Santo. O segundo ato é um ato de sacrifício. Servir a Deus é um ato de sacrifício. Que tipo de sacrifício? Abrir mãos dos meus sonhos e meus desejos para melhor dedicação ao reino de Deus e na luta em prol do crescimento da igreja e da expansão do Evangelho. É abrir mão do que eu sonho e do que eu desejo para que os sonhos e os desejos de Deus prevaleçam na minha vida à medida que eu priorizo o reino de Deus. Olhe, preste atenção. Priorizar o reino de Deus traz como consequência priorizar também a sua igreja, o trabalho na sua igreja. Mas isso são duas coisas que precisam ser bem ponderadas. Priorizar o reino de Deus é priorizar a vida com Deus. E, consequentemente, na priorização da vida com Deus, você vai priorizar tudo aquilo que é mais importante depois de Deus. A minha família, meu trabalho e a minha igreja. E eu não vou fazer ranking, top 5, top 4. Primeiro Deus, depois a minha família, depois o meu trabalho e, por último, a minha igreja. Não, eu vou trabalhar os 4. Eu vou trabalhar Deus em primeiro, o seu reino em primeiro, porque a minha família é a extensão do reino de Deus. O meu trabalho é o local de testemunho do reino de Deus na minha vida. E a minha igreja é o lugar onde eu fortaleço a minha fé, a minha comunhão diante de Deus junto com os meus irmãos. Então eu não preciso ranquear. Eu priorizo o reino e tudo que eu fizer será consequência do reino de Deus implantado na minha vida. E aí o que é que acontece? Quando isso acontece, o meu sonho é fazer a vontade de Deus. O meu desejo é que o desejo de Deus se realize em mim. A minha fome é que a vontade de Deus prevaleça. Porque Paulo não quis outra coisa depois que se converteu. Abriu mão dos seus títulos e suas coisas para viver a vontade de Deus. E quando a gente vive a vontade de Deus, nós não somos mais guiados por nós mesmos. É o Espírito Santo que nos guia. Mas isso exige sacrifício. Por quê? Porque depois que o pecado entrou no mundo, eu sou todos os dias tentado para que o meu eu e o meu ego tenham lugar na minha vida. E eu não posso deixar com que isso aconteça. Não é verdade? Terceiro ato no serviço é o ato de expressar. Representar a pessoa de Deus no mundo de forma prática, pelo falar, agir, pensar, vestir, etc., seguindo os passos de Jesus. O culto é um ato de serviço. E esse serviço também implica na expressão de Deus no mundo. O mundo espera ver em nós esperança. O mundo precisa ver em fé em nós, luz em nós, alegria, sal, diferença. E isso ele vai ver a partir do momento que eu falo, que eu me visto, que eu ajo, que eu penso. Quando eu falo em vestimentas aqui, aos irmãos, muitas vezes não é questão de preferência de pastor, de líder para que os irmãos se vistam, não. Porque eu não preciso de nenhuma imposição denominacional para eu saber que o que eu me visto pode conduzir, pode agradar ou não a Deus, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Se eu dou lugar a Ele, até como me vestir eu vou saber como me portar, de uma forma que glorifique o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E o quarto e último ato, nesse segundo ponto de servir, é o ato de reverência. Servir é um ato de dar, de sacrifício, de se expressar e de reverência. E que como é respeitar a pessoa de Deus, sua obra, sua palavra, assim como o irmão e o próximo. Quando eu respeito, quando eu amo o meu irmão, eu estou reverenciando a Deus. Quando eu amo o meu próximo, eu estou reverenciando a Deus, porque eu estou respeitando e atendendo uma recomendação de Deus, uma determinação de Deus. A pessoa de Deus, a sua obra, a sua palavra, a sua criação. Por isso que não é concebível ver um cristão maltratando animais na rua. Porque um animal é uma obra de Deus, irmão. Não é correto ver um cristão tratando animais, chutando na rua, batendo. Não é costume, não é correto, porque é um ato de desrespeito àquilo que Deus criou. Maltratando as plantas,
as árvores, tudo isso não é um ato de reverência. Não digo que você precisa tirando uma árvore do teu terreno, seja um ato de irreverência. Principalmente se ela for prejudicar sua casa, colocar em risco sua família, seus vizinhos, não tem nada a ver não. E até é uma questão de preservar a vida, né? Estou falando abertamente, aquelas pessoas que saem no meio da rua chutando a planta do vizinho, batendo no animal na rua, chutando o cachorro, chutando o gato. Isso é um ato de irreverência absurdo, porque eu estou fazendo isso com a obra de Deus, irmão. Do mesmo jeito, imagina, eu estou citando exemplo de animais para nem citar de pessoas. Quando as pessoas humilham outras porque tem uma posse melhor que a outra. Quando a pessoa tem um ato de, como cristão, não ajudar o próximo, é um ato de irreverência a Deus. Se eu sei que posso ajudar e não ajudo, eu estou pecando. Se eu estou pecando, por quê? Porque eu estou sendo irreverente à presença de Deus, à obra de Deus, à palavra de Deus, ao meu irmão e ao meu próximo. Amém? Então, segundo ponto no ato de culto a Deus, na ética do culto, é que o culto é um ato de serviço. E esse ato de serviço implica 4 atos que pertencem ao servir. O ato de dar a minha própria vida, dar a minha prioridade ao reino, sacrifício dos meus sonhos e dos meus desejos para que os de Deus sejam realizados em mim, para que a vontade de Deus prevaleça. Expressar, que é viver Deus, levar Deus através da minha vida, na forma de falar, pensar, agir, vestir, tudo que somos. E um ato de referência, de respeito à pessoa de Deus, sua obra, sua palavra, assim como o irmão e o próximo. Terceiro ponto do nosso estudo de hoje é verso 4 e 5 do Salmo 100. Entrai em seus portões com ações de graças e em seus átrios com louvores. Sede gratos a Ele e bendizei o seu nome, pois o Senhor é bom e sua misericórdia é eterna e sua verdade dura para todas as gerações. Na nova aliança, temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Que privilégio, irmãos. Que graça nós temos. Em Hebreus 10, 25, temos uma advertência. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Como é maravilhoso saber que eu pertenço a um povo que cultua o mesmo Deus. Ou, irmão, como está sendo difícil para nós neste momento cultuar à distância, sem poder dar um abraço em você, sem poder dar um cheiro enorme em você, sem poder lhe abraçar, sem poder cantar corpo e família junto com você, sem poder adorar a Deus juntos, chorando, se emocionando, sentindo a presença de Deus, se arrepiando com os louvores, com a pregação, com as apresentações das crianças, das senhoras, dos homens. Como dá saudade. Mas preste atenção, este momento também serviu como freio de arrumação. Sabe o que é que fala no meu coração quando essa pandemia passar? Que muita gente também que se escondia atrás do Evangelho vai continuar se escondendo. Na volta, eu quero estar errado. Os primeiros dias, os primeiros meses, o primeiro mês será de igreja cheia, de igreja lotada. Mas o segundo em diante já vai voltar tudo ao normal. Ah, Linaldo, você é muito pessimista, você não está acreditando na melhoria de Deus, está acreditando que Deus vai mudar as pessoas. Vai, Deus vai mudar muita gente. Muitas pessoas vão se sentir tocadas e vai sentir porque que não valorizou tanto a igreja quando teve oportunidade e a pandemia chegou e ele não consegue mais ir à igreja. Muitas pessoas serão realmente transformadas depois desse processo de pandemia. Mas muitas pessoas vão continuar fazendo a mesma coisa, irmão. No primeiro mês vai estar lotando a igreja, depois vai voltar tudo a ser como era antes. E vão começar a exigir que as nossas igrejas façam transmissões ao vivo, mesmo sem pandemia. Para quê? Para que tenha a comodidade de assistir o culto do seu lar. Não digo que a gente não tenha que ter programações online, depois tem que ter, porque tem muita gente que está assistindo e gostando do nosso trabalho, que mora fora do estado e que vai querer continuar acompanhando. É até louvável isso. Mas muita gente vai se esconder atrás disso. Por quê? Porque não tem prazer em cultuar. Mas aí vem a questão, se não tem prazer em cultuar em família, na igreja, congregacionalmente,
não tem prazer em cumprir a vontade de Deus, né? Então, queridos, do mesmo jeito que muita gente está com saudade, muita gente está cobrando cultos online, a gente também sentiu, a gente que faz parte da transmissão, né? Cobrança para ter o culto, quando tem o culto tem 9 pessoas. Claro, nós temos sempre uma métrica. A cada pessoa conectada, nós temos pelo menos 2 pessoas assistindo. Porque é o que a gente tem visto em muitos lares, né? Uma TV ligada no YouTube assistindo o culto na igreja, tem pelo menos 2 pessoas assistindo, no mínimo. Então, geralmente, a gente multiplica pelo menos por 2 cada pessoa que está conectada assistindo o culto ou esse estudo bíblico, né? Se tem 9, geralmente a gente coloca. Se tem 9 pessoas, então a gente geralmente coloca que tem 18 pessoas participando do culto, no mínimo, né? Claro, vai ter menos, vai ter uma pessoa mesmo logada, vai ter muitas vezes até mais. Casa de irmãos, por exemplo, quando está assistindo o culto, eu tenho certeza que estão os filhos assistindo também. Então tem 3, 4 pessoas às vezes assistindo, né? Mas na média a gente coloca por 2. Mas do mesmo jeito que no início lotou, depois começou a cair a frequência. Porque agora na comunidade do meu lar eu posso deixar a TV ligada no quarto, posso deixar a TV do quarto ligada só para marcar presença e vou para a sala assistir outra programação. Mas quem nasceu de novo tem prazer de cultuar a Deus em igreja. Não existe cristão dentro de casa. Não existe. Todo cristão, por mais afastado, por mais triste que ele esteja com a igreja, ele não consegue conviver muito tempo dentro de casa desigrejado, porque ele tem prazer. O seu espírito é incomodado pelo Espírito de Deus para cultuar em família. De maneira que não existe ex-crente ou crente que está desigrejado por muitos anos. Não. Está afastado, meu irmão. Está afastado. Talvez você nunca foi. Talvez você tenha feito profissão de fé, adorado, cultuado, mas nunca foi cristão. Talvez você sempre foi um religioso e sempre achou que era crente. Mas se está tocando no teu coração, talvez seja agora a hora de você reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. E aí passar a sentir desejo e necessidade de adorar a Deus, cultuando a Ele todos os dias, individual e coletivamente. Claro que você não vai deixar de fazer suas coisas para estar no culto todos os dias. Mas você, até quando não está no culto na igreja, você está cultuando a Deus. É assim que o novo nascido pensa. Então, todos os atos no culto público devem ser feitos empregando nossa mente e nosso espírito em adorar na presença de Deus. Precisamos entender que o culto é uma convocação de Deus para o seu povo entrar na sua presença como povo. É uma santa convocação. Por isso que quando Deus tirou Israel do Egito, o que foi que Moisés teve que construir no deserto? Um tabernáculo, para que houvesse uma convocação. Quando o povo chega na terra prometida em Israel, que fixa as tendas, o que é que Deus coloca no coração, o desejo no coração de Davi? A construção do templo, para que o povo cultuasse. Quando o templo foi destruído e o povo foi expulso, foi colocado tanto na Síria, o reino do norte, como na Babilônia, o reino do sul, o que é que o povo começou a criar? Sinagogas para cultuar. Então, queridos, sinagoga, culto familiar, mas que há necessidade de culto público a Deus. É a santa convocação de Deus para com o seu povo. Uma aplicação para nós. Será que nós temos tido prazer em estar semanalmente com nossos irmãos para cultuar a Deus? Quantos crentes hoje em dia deixam de desfrutar da comunhão com o Senhor e com os irmãos? Colocam desculpas, colocam defeitos, colocam qualquer tipo de desculpa para não estar no culto. A gente sabe muitas vezes que é falta de vontade, de querer cultuar a Deus. Não perca essa oportunidade, meu irmão. A pandemia mostrou que nós perdemos muitas oportunidades lá atrás de estar cultuando melhor, estar cultuando mais, estar mais forte. Aqueles que permaneceram fiéis continuam até hoje e encontram sempre um desejo, sempre uma oportunidade no dia para cultuar a Deus. Não podemos perder esse desejo de adorar a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Conclusão, chegamos no final. Conclusão.
Como tem sido sua ação no culto de adoração? Como você reage a ele? Deus deseja seu povo em comunhão, prestando-lhe culto. Devemos lembrar que o Senhor requer ordem no culto, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios 14:33. A maneira como adoramos a Deus revela muito sobre o conceito que temos dele. Se nós adoramos de forma relaxada, desleixada, mostramos qual conceito nós temos dele. Então, que nós possamos refletir e rever muitas vezes nossos conceitos de como adoramos a Deus no culto individual, no culto diário e no culto público. Amém? Que o Senhor, Ele, pois, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E no próximo estudo, nós falaremos da importância dos 10 mandamentos para a igreja hoje. Que muitas pessoas pensam que hoje só temos que viver o Novo Testamento. E nós vamos trazer qual é a importância ética do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos para a vida da igreja nos dias de hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo. Coloca a mão no teu coração e ora junto comigo assim. Senhor Jesus, muito obrigado pelo estudo de hoje. Muito obrigado por ter falado ao meu coração e nos ajude a corrigir aquilo que está de errado na nossa forma de cultuar ao Senhor, a refletir, a refazer e a viver uma vida de novidade contigo, para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te oramos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus, pois, vos abençoe, em o nome de Jesus.